primeira pergunta que eu quero te fazer é assim, sobre diarreia, especificamente sobre o tema diarreia. Como é que tem que estudar para atingir o objetivo de ter o conhecimento do tema e de ser proveiro, para ir ali na veia da questão mesmo? O que tem que saber e como estudar diarreia? Acho que dentro do tema diarreia, vamos falar de diarreia aguda, que é a que mais cai, né? Então, a diarreia aguda é aquela que tem uma duração menor do que 14 dias. E aí, as questões, elas são feitas geralmente com um caso clínico. É sempre assim, geralmente é caso clínico. E aí, no caso, eles colocam algumas características para você, primeiro, pensar que é uma diarreia aguda. Então, vai ter o tempo de duração. Diarreia, 3 dias, 2 dias. E características do paciente, características das fezes, para você poder pensar se é uma etiologia viral ou bacteriana. Então, se ele fala que tem uma diarreia aquosa, sem sangue, sem pus, você não vai pensar que tem uma etiologia bacteriana por trás, né? O estado geral da criança, se ele tá toxemiado, se tá toxemiado, provavelmente deve ser uma diarreia bacteriana. E aí, depois, ele vai te dar os sinais clínicos em relação à hidratação do paciente. Eu acho que esse é o ponto mais importante para as provas, né? Identificar o estado de hidratação dessa criança. E aí, a gente teve uma atualização esse ano, no começo do ano, sobre o manejo da diarreia aguda do Ministério da Saúde. Então, isso foi uma atualização importante, que modificou algumas coisas que a gente usava antigamente, né? Filézinho mignon de prova, né? Isso Geralmente aí. A atualização é filé mignon da prova, Exato, eles adoram perguntar coisa nova. Então, alguns pontos, por exemplo, justamente que vai estar no teu enunciado, né? As características da criança para você determinar se é uma criança sem desidratação, desidratada ou com desidratação grave. E aí a dica que eu dou para vocês é que existem 3 sinais clínicos que são os mais importantes, né, validados pela Organização Mundial da Saúde, para você fazer essa identificação. Primeiro, nível de consciência. Então a criança vai estar lá letárgica. Você já pensa que tá letárgico, é grave. Ou então ela vai estar irritada. Se tá irritada, ela pode estar brava, pode estar do jeito que ela estiver, mas ela tá acordada. Então aí, se a criança tá irritada, já não é grave, certo? Segundo ponto, sede. Se o paciente tá desidratado grave, ele tá largado, letárgico, ele não consegue beber. Então tem uma sede muito ruim. Agora, se o paciente tem uma avidez por água, então bebe água com avidez, ele já tá desidratado. E o terceiro ponto é o sinal da prega. Você já viu o sinal da prega alguma vez? Em criança desidratada? É bizarro, gente. Quando você vê uma criança com desidratação grave, você faz a prega e a prega aqui no abdômen, a prega fica. E desce assim muito devagar. Então você tem aquele sinal da prega que desce lentamente, menos de 2 segundos, desidratado. Agora, o sinal da prega que desce muito lentamente, mais do que 2 segundos, desidratado grave. Então, esse é o primeiro ponto, né? Identificar o grau de desidratação, identificar se é uma diarreia que parece ser mais bacteriana ou viral. E um ponto importante aqui na etiologia, pessoal, a etiologia não importa muito no manejo da criança com diarreia aguda desidratada, porque basicamente vai ser o mesmo. Você vai manter esse paciente hidratado, né? Vai ter que hidratá-lo. E aí, determinando qual que é o tipo de desidratação que vai estar no seu enunciado, as alternativas vão ser: ou você fazer o plano A, que é mandar o paciente embora para casa porque ele está hidratado, vai se hidratar em casa. Fazer o plano B, que é para o desidratado, onde ele vai receber soro de reidratação oral, 50 a 100 ml por quilo, precisa saber disso, porque cai nas alternativas o volume, em 4 a 6 horas por via oral. E se ele tiver com desidratação grave, aí a gente teve mudanças no protocolo, né? Nós vamos utilizar o soro venoso, então vai ser ou Ringer lactato ou soro fisiológico, só que o volume mudou. Antes a gente fazia 20 ml por quilo em 30 minutos, agora não é mais assim. Agora você vai ver a idade do paciente. Se ele tem menos de 1 ano, você vai fazer o seguinte: vamos calcular 100 ml por quilo dessa solução, fisiológico ou Ringer, que vai correr da seguinte forma: 30 ml por quilo vão correr em 1 hora e 70 ml por quilo vão correr em 5 horas, totalizando aí um tempo de fase rápida, né, ou fase de expansão, de 6 horas para criança menor de 1 ano. Já para os maiores de 1 ano, você vai fazer os mesmos 100 ml por quilo, só que na metade do tempo. Então, 30 ml por quilo em 30 minutos e 70 ml por quilo em 2 horas e meia. Então, essas alternativas vão estar lá para você escolher. Isso você só vai acertar se você identificou corretamente o grau de desidratação, né?
E é um ponto importante eles memorizarem isso, Exato, né? tem que Porque guardar. tem que guardar. Tem coisas que não precisa memorizar, que a gente não precisa decorar, né? Muitas coisas de dose não precisa Sim, decorar, mas essa precisa, né? Essa precisa, tá, gente? É fundamental. E aí, gente, vocês vão entrar, né, na uma outra... Vou falar das mudanças que tiveram, Jader, porque eu acho que isso que tem mais chance de cair nas provas agora. No plano B, ou seja, a criança que está desidratada, tomando soro via oral lá na unidade de atendimento, a gente pode agora oferecer ondansetrona se o paciente começar a vomitar. Antigamente não podia, e isso era muito pegadinha de prova. Porque sempre aparecia a opção do antiemético e o aluno ia lá, colocava e estava errado. Agora não tá mais errado não, pessoal, tá certo. Então, se o paciente estiver apresentando vômitos durante o plano B, você pode colocar ondansetrona. Então, isso é uma novidade que a gente teve aí. E uma terceira mudança que aconteceu foi em relação ao tratamento antimicrobiano dos pacientes com diarreia bacteriana. Então, antigamente a gente falava cipro, né, pra todo mundo, mas, cara, cipro pra criança, né, não descia, não desce. Primeiro que não tem solução oral, só tem comprimido, pode alterar o crescimento de cartilagem, então assim, a gente não gostava, mas fazer o quê? Até pra adulto já tá sendo questionado, né? Sério? Eu não sabia disso não. Sim. Olha só, então assim, né, a gente já tem aquele pezinho atrás. Agora, como é que faz a escolha do antibiótico, pessoal? Se você tem um bebê menor do que 3 meses ou uma criança de qualquer idade que tem alguma imunossupressão, seja deprimido, você vai entrar com ceftriaxona, essa é a primeira escolha, tá? Se você tem uma criança de 3 meses até 10 anos ou até 30 quilos, a primeira opção agora é a azitromicina. E você pode, né, se o paciente for ficar internado, usar o ceftriaxone. Então, a primeira opção, a azitromicina. E para crianças maiores de 10 anos ou com mais de 30 quilos, aí volta o cipro, né, como primeira opção, e depois o ceftriaxone. Então, essa mudança da antibiótico terapia, eu tenho certeza que vai cair. Tenho certeza absoluta. Vai cair tudo isso. E a indicação de antibiótico terapia também, né? O tempo é uma coisa que costuma cair, né? Sim, você diz a indicação para o paciente, os sinais clínicos do paciente que vão te mostrar que tem que usar. Isso, Exato. Diarreia bacteriana que você vai tratar é aquele paciente que tem toxemia, que tem sangue nas fezes, que tem febre. Essa criança. Porque, gente, por mais que possa ser bacteriano, a maioria delas são autolimitadas, mesmo sendo bacteriano. Então, você vai tratar o paciente que realmente precisa do tratamento com antimicrobiano. Excelente, muito bom. Eu acho que assim, ó, esses são os pontos que realmente eles precisam saber, né, para ser proveiro. E acho que assim, às vezes quando a gente estuda todo aquele universo, às vezes fica difícil de entender o que priorizar dentro da matéria, né? E o que tem que priorizar é isso, são esses pontos que você falou, né? Tem que memorizar essa questão aí, né, da hidratação. Acho que isso é um ponto importante, porque às vezes coloca muita coisa, né, de números, assim, de resultado de exame, de dose, e às vezes o aluno fica meio perdido, o que realmente precisa memorizar. Esse é o ponto que realmente precisa memorizar, dentre tudo aquilo que às vezes é colocado, né, ali como matéria. Com certeza, né? Isso foram as mudanças. Outras coisas que vocês sempre têm que saber é que, de acordo com o Ministério, não precisa usar probiótico, o único tratamento, né, para diarreia seria o zinco, e utilizar zinco para menores de 5 anos e utilizar soro de reidratação oral em casa, né? Então, esses outros pontos, mas isso não teve mudança. Então, acho que só focar nas mudanças agora já vai te ajudar muito na prova. E um ponto que eu acho importante também, Lígia, a gente falar que para a prova de residência, a bibliografia oficial é o Ministério da Saúde, né? Porque a gente sabe que existe divergência, né? Na GO, eu falo muito pela GO. A GO, assim, eu sempre brinco que se a GO fosse uma especialidade que fosse uma escola de samba do carnaval, a nota no quesito divergências da literatura seria 10. Porque, assim, ó, é muita divergência, mas o que vale para a prova é Ministério. Às vezes os alunos me perguntam, tá, mas aqui no meu serviço a gente usa partograma com as linhas. Não se usa mais partograma com as linhas pelo Ministério. É isso que a gente vai seguir. Então, assim, independentemente do lugar onde você fez a sua formação, se fazia desse jeito, para a prova, a gente vai usar Ministério. Exatamente, pessoal. E assim, se a banca resolver colocar uma coisa que é um protocolo interno, isso vai dar recurso. Eles não vão ser bestas de fazer isso. Né? Então, acho que a gente também tem que usar bom senso. Quem né? faz questão não quer que a questão seja anulada. Não quer, a pessoa já não quer. Então, é justamente eles... Se tem diferença do protocolo interno para o Ministério da Saúde, eles não vão colocar o protocolo interno. Exatamente. Então, grave Essa isso. é a dica. É uma grande dica.
Lígia, hoje a gente vai conversar sobre aqueles 5 pontos imprescindíveis para a prova de pediatria sobre o tema